Bons estudos a todos. Eu vou falar agora sobre adoção, Instituto aí do Direito de Família, ligado ao direito civil. Vamos lá. O adotado é considerado filho para todos os fins de direito, ou seja, é filho, tem a mesma proteção da lei e deverá ter a mesma proteção também familiar, de respeito e todas as outras atribuições que um pai tem para com um filho qualquer, tem que ter com o filho adotado. É um ato personalíssimo, não pode ser feito por procuração, irrevogável, incaducável, constituída por ato judicial, quer dizer, isso tem que passar pelo juízo da infância e da juventude, é uma medida extrema, após exauridas todas as tentativas de permanência na família natural. Permanecem impedimentos matrimoniais. O que é isso? Quem adotou não pode casar com quem está adotando, né? Então é nesse sentido aí que o legislador já protegeu. E pode ser colocado em família substituta, quer dizer, essa família que adotou, desde que seja prestigiado o melhor interesse do menor. Porque família extensa, a família extensa é formada por parentes próximos, ou seja, com os quais a criança convive, quer dizer, já tem um laço afetivo. Daí que se fala que é extensa. Por quê? Porque ela já está dentro do bojo da família original do menor e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Trata-se de espécie de família natural em distinção à família substituta. A adoção é irrevogável, exceto no estágio de convivência. Esse é um aspecto bem importante, porque antes de adotar existe um estágio que é supervisionado por uma equipe de psicólogos, enfim, para verificar essa adequação entre esse novo vínculo que está sendo estabelecido. Então, no estágio de convivência ainda é revogável. Porém, quando ele já for concluído, digo, o estágio de convivência, torna-se irrevogável. Irrevogável, quer dizer, não pode voltar atrás. Apenas por procedimento judicial. Transitado em julgado, não é? Do mesmo jeito que concede a adoção, pode ser rompida também com trânsito julgado, e a decisão deverá ser averbada no cartório civil. Pode ser retratada a adoção até 10 dias depois da destituição do poder da família anterior. Requisitos para adotar. Então tem que existir uma pessoa tem que ser maior do que 18 anos, tem que ser uma pessoa adulta. A diferença de idade é maior que 16 anos, então vou salientar aqui os 16 anos, tá certo? É maior que 16 anos. A regra tem que ter o consentimento dos pais. Então, quer dizer, salvo destituição do poder familiar, os pais têm que consentir. Exceção quando os pais forem desconhecidos, quer dizer, uma criança dita aí abandonada, órfã, não é? E quando o poder familiar já foi destituído aí por uma série de fatores, né? Sendo que o poder familiar pode ser destituído no próprio procedimento de adoção, eu vou grifar. Se o adolescente já está, claro, em plenas razões, ele deve consentir, sendo que o seu
consentimento é obrigatório. O adolescente tem que consentir com a própria adoção. Sempre, aliás, prevalece nos direitos da infância e juventude o melhor interesse do menor. Então, essa é uma máxima. Sempre que alguma questão for suscitada de dúvida, sempre é olhado o aspecto inerente ao melhor interesse do menor. Inclusive, se for criança, será ouvida também, se possível, e o consentimento pode ser retratado até sentença, consentimento dos pais. Então, quer dizer, é uma decisão muito difícil, né? Consentir com a adoção do próprio filho é uma medida extrema. Então, o juiz também só vai conceder se tiver fundadas razões, peremptórias razões. O estágio de convivência ele pode ser dispensado se a criança ou adolescente já estiver residindo com adotantes, em razão de guarda ou tutela. Então, eu vou grifar aqui guarda ou tutela, tá certo? Porque, nesse caso, o estágio de convivência é dispensável. Eu vou pôr um guarda aqui, só para associar ao guarda, para gravar aqui e fazer o link na memória, tá certo? Quem já conhece o canal sabe que nós temos essa técnica de memorização aí associada. Então, durante tempo suficiente para análise da convivência. Então, quer dizer, toda a situação é muito particular. Então, essa banca de apoio, constituída de psicólogos, profissionais especializados nessa matéria, acompanhará, né? Ou seja, haverá um acompanhamento psicossocial e de uma equipe a serviço do juízo da infância e adolescente. Ou seja, vai reportar para o juiz como é que as coisas estão indo, está indo bem, está dentro do padrão, se isso tem uma adequação do ponto de vista científico e também humanitário, não é? Então é isso. Em adoção internacional, o estágio de convivência é obrigatório e deve ser cumprido no Brasil. Esse é um ponto assim muito importante, porque apesar da adoção ser internacional e a criança irá residir no estrangeiro, o estágio de convivência é obrigatório e deve ser cumprido no Brasil. Aí o Brasilzão. A guarda de fato não tem o condão de dispensar o estágio de convivência. Então é o seguinte, a guarda tem, a guarda de fato não. Então assim, para quem está assistindo aí com o objetivo de fazer concurso, guarda isso aí, porque esses examinadores não são brincadeira. Eles são traiçoeiros, são sorrateiros e mascarados. Vamos lá, cadastro prévio para adoção será dispensado. Então quer dizer, o cadastro será dispensado. Vou apresentar o cadastro aqui, botar um X aqui para dispensar o cadastro. Quando o adotante for guardião legal, o tutor do adotado, por mais de 3 anos. Então, esses 3 anos aqui é onde a coisa realmente pega. Então, nós vamos colocar aqui a indicação dos 3 anos, tá certo? E essa tranquilidade para estudar é necessária. Não adianta a gente ficar pensando que quantidade é qualidade, que não é. Eu mesmo tenho, assim, por mim, que é melhor uma concentração em um tema e que esse tema seja efetivamente fixado, tendo em vista aí, inclusive, os vetores de memorização, os símbolos, olhar para os símbolos, ler o slide de uma forma assim interpretativa, tá certo? Isso vale bem mais do que simplesmente escutar. Eu, pelo menos, assim, em alguns vídeos que eu escuto por aí, até estou evitando, porque a gente dispersa muito, no final acaba que essa efetividade aí não é boa. Então eu estou colocando aqui 3 anos, eu vou
estourar aqui 3 champanhes. Olha as champanhes do Réveillon. Então, 3 champanhes, 3 Réveillons, 3 anos. Coisa boa é a confraternização, não é verdade? Imagina que beleza, hein? Estar aprendendo sobre adoção. E para aqueles que um dia ou já estão na estrada do concurso, quando passarem, que não seja estourar um champanhe, seja dar um abraço na pessoa querida, viver um outro tipo de experiência pessoal, familiar, não é? Muita gente vai passar por isso e, francamente, é uma realização soberba do ser humano, não é? Lícita, do bem, quer dizer, pessoas que correm atrás, que estudam, que só praticam atos lícitos, longe dessa lama de corrupção que assola o Brasil, assolou, se Deus quiser, não é? Então eu me empolguei um pouco, desculpa, vamos voltar para o foco. Então, por mais de 3 anos, quando o adotante for guardião legal, haverá uma possibilidade de dispensa, não é? Do cadastro prévio. Então já está a criança com guardião legal, quer dizer, aquele é uma guarda legal, não é uma guarda de fato, tá certo? Então essa guarda é reconhecidamente já uma forma de substituição ao cadastro formal. Então, da mesma forma, ao pertencer à família extensa. Eu estou pondo um monte de as aqui para estender o A para poder contextualizar. Desde que comprovada afinidade, afetividade, né? Esse é o lance. A criança tem que estar sendo amada, a criança tem que estar sendo bem cuidada, tem que estar num ambiente em que ele esteja sendo permitido todos os direitos que uma criança possui, não é verdade? Então esse é o princípio, esse é o fundamento do direito da infância e da juventude. Entendendo dessa forma, o resto fica muito, mas muito fácil. Vamos falar de impedimentos. Irmãos do adotante, não pode adotar. Ascendentes do adotante, não pode. Tutor e curador que não prestarem contas, quer dizer, não pode. Avós não pode adotar netos, irmãos não podem adotar uns aos outros. Então é melhor decorar aqui o seguinte: tios podem adotar sobrinhos. Quer dizer, é uma situação também assim, que pode ser considerada uma situação normal, até porque sempre o tio com o sobrinho tem um laço assim, muito amigo, né, em regra e tudo. É lembrado do tio e do sobrinho. Agora, as espécies de adoção estão aí. Existe adoção bilateral, tá certo? Rompe os vínculos familiares e constitui novos vínculos, quer dizer, tá aí meio a meio os vínculos. Tem a adoção unilateral. Unilateral, quer dizer, só tem um lado, preserva o vínculo dos genitores, não necessita de cadastro prévio. Ou seja, existe, a criança fica com um dos pais. Então, quer dizer, vai cadastrar por quê? Adoção conjunta, deve existir vínculo matrimonial ou união estável entre os adotantes. Olha aí a aliança para poder contextualizar, tá certo? E aí, além disso, é claro, pode ser realizada por uma só pessoa e não se leva em conta seu estado civil. Vamos em frente. Adoção direta ou personalíssima. Escolha de determinada pessoa para realizar a adoção da criança e adolescente. Em regra, não é permitida. Porém, a jurisprudência admite e pode ser deferida atendendo-se o melhor interesse do menor. Na verdade, esse é um instituto que está, assim, vamos dizer, sendo utilizado em alguma escala. Porque se a criança já gostou e o juiz se sensibilizar com isso, por que não é? Esperar mais, a criança está lá abandonada, dentro de uma casa de acolhimento, não é?
Então, assim, é muito subjetivo, é aquela coisa. Cada caso, quando se trata de criança, de ser humano, tudo é ponderado, não é? Tudo é sopesado, então, por isso que se aceita, em tese, um descumprimento da lei, mas é uma colisão de princípios, né? A lei de um lado e o interesse da criança do outro, a felicidade, o fato de ela estar achando uma família já, resolvendo o problema dela. Para que esperar, não é verdade? Existe também a adoção pós-mortem, quando o adotante morre durante o processo de adoção ou até antes, hein? Já foi aceito pelo STJ nesse sentido, precedente, desde que haja manifestação inequívoca da vontade do adotante. A constituição da adoção retroagirá a data do óbito, né? E não do trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, perder os direitos sucessórios, né? A adoção conjunta de pais divorciados, então é permitido desde que o estado de convivência tenha ocorrido durante a sociedade conjugal, ou seja, estavam casados ou em união estável, durante esse período eles definiram adotar uma criança, inclusive fizeram o período de estágio, né? De convivência dentro da família sem separação, não é? Então aí já deu tudo certo, as circunstâncias foram favoráveis, razão pela qual vai ser deferida mesmo um divórcio. O adotado e sua origem biológica é direito do adotado conhecer após 18 anos. E agora eu vou falar da adoção brasileira. É uma prática criminosa, abominável, que é registrar o filho de uma outra pessoa ou dar parto alheio como próprio. É crime, é punível pelo Código Penal, né? Um exemplo aí de quando o parto ocorre fora do hospital e o bebê entregue a outra família. Porém, mesmo assim, pode ser mantida a adoção brasileira, né? Porque depois que a criança acostumou, a criança não tem nada com isso. Pensa bem, ela teve amor, teve tudo, tá lá com a mãe, já criou vínculos. Como é que tira uma criança dessa, assim, em regra, ressaltando os direitos da família, né? Natural, tem esse direito, mas em casos excepcionais pode também ser mantida a adoção brasileira. Então tem que saber que existe essa possibilidade, mesmo sendo em menor preponderância, sempre orientada pelo melhor interesse do menor. Então isso é máxima, né? Adoção nacional, quando a criança permanecerá em território brasileiro, ainda que adotada por estrangeiros. Isso é uma pegadinha aí, cai a rodo em concurso, né? Está sendo adotada por estrangeiros, mas vai morar no Brasil. Então a adoção é nacional. Morou no Brasil, a adoção, ou morará no Brasil, a adoção é considerada nacional. A adoção internacional, por sua vez, ela ocorre quando o adotante não reside no Brasil. Ou seja, um suíço, por exemplo, vai adotar um brasileiro. Mesmo feita por brasileiros que residem no exterior, é considerada adoção internacional. Isso é também uma pegadinha que cai a rodo. Ou seja, o brasileiro mora no estrangeiro. Então, em tese, não é adoção internacional, mas é considerada adoção internacional. E existe aí um regramento advindo da Convenção da Haia, que estabelece aí facilidades entre o país adotante e adotado. Então eu coloquei a droga Haia, é um pouco tosco, mas funciona, viu? É mais fácil lembrar da droga Haia do que dessa forma, do que não colocando o símbolo da droga Haia aí. O estágio mínimo de convivência é de 30 dias. 30 dias, isso é um ponto também importante. É o mínimo mesmo, né? Para ver se vai dar certo. Em território nacional, para destacar. E acima de 12 anos, ou seja, 12
ou mais, tá certo? Quando o menor já é adolescente, é necessário consentimento. Necessário consentimento para que ocorra a adoção. Então existe também a preferência por pais brasileiros, até por uma questão cultural, né? Essa coisa da identidade cultural. Todavia, vale o interesse da criança, como sempre. ONGs não podem intermediar. Isso é uma preocupação em relação a tráfico de criança, comércio de criança. Então, tem que ser realmente dentro das normas legais, lá no juízo lá da infância e da juventude, tudo dentro dos conformes e da jurisdição nas pátrias. Algumas observações aqui: educação infantil nos municípios, creche de 0 a 3 anos, pré-escola 4 a 5, ensino fundamental, responsabilidade do município, estado e Distrito Federal, infantil só dos municípios. Primeira série, 1º ao 5º ano, 6 a 10 anos de idade. Série, 6º ao 9º ano, 11 a 14 anos de idade. Ensino médio, 1º ao 3º ano, 15 a 17 anos de idade. Vale lembrar o seguinte: para que possa trabalhar, a idade mínima permitida por lei no Brasil é 16 anos. Está lá na CLT. Porém, no caso de ser aprendiz, que tem até uma série de requisitos, tem que estudar, tem que apresentar bom desempenho na escola, etc., pode ser a partir de 14 anos. E é negado para o menor o trabalho noturno, insalubre e perigoso, salvo autorização do juiz em casos extraordinários, tais como trabalhar em teatro, circos e jogos de futebol noturno. A duração do contrato de trabalho do aprendiz no máximo 2 anos, exceto aprendiz deficiente, que pode até 24 anos. Grifar 24 anos aqui, realmente é um tempo aí meio extraordinário. Então, sendo assim, nós terminamos aqui essa explanação, desejando aí um bom aprendizado a todos.